Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e às eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Parágrafo 1º. Sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores, que porventura componham o órgão colegiado. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime, proferido em, inciso 1, ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, neste caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Inciso 2º, agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento, inciso 1, do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2, da remessa necessária. Inciso 3, não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela Corte Especial. Artigo 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para a juntada os autos do processo, quando este não for eletrônico. Parágrafo 1º. Todo acórdão conterá ementa. Parágrafo 2º. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Artigo 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a emenda e mandará publicar o acórdão. Artigo 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação, interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Capítulo 3. Do incidente de assunção de competência. Artigo 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetir em múltiplos processos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte
do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Capítulo 4. Do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 948. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arguição for, inciso 1, rejeitada, prosseguirá o julgamento. Inciso 2. Acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 950. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada dos documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 5. Do conflito de competência. Artigo 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Artigo 952. Não pode suscitar conflito a parte que no processo arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não os arguiu suscite a incompetência. Artigo 953. O conflito será suscitado ao tribunal. Inciso 1. Pelo juiz por ofício. Inciso 2. Pela parte e pelo Ministério Público por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova de conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito, ou se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. Artigo 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo,
o sobrestamento do processo, e nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano ou conflito de competência, quando sua decisão se fundar em: inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Artigo 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Artigo 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. Artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa.